Então, pessoal, o quadro da dor só aumenta. É muito difícil esse momento do nosso Inter. O que aconteceu aqui no estádio Beira-Rio hoje, olha, mostra que a gente vai passar muito trabalho. Eu continuo achando que o Inter não vai cair, mas nós vamos passar muito trabalho, nós vamos sangrar até o fim do Campeonato Brasileiro. Porque nós temos um elenco que é fraco, o time jogou bem, o time dominou o Bahia por 75% do jogo, poderia ter matado no primeiro tempo, mas aí começam as substituições e aí começam os equívocos. O treinador do Inter, que escalou bem, mexeu muito mal. Mexeu cedo demais para retrancar o time. O Inter precisava prender a bola no campo de ataque. E terminou o jogo sem prender a bola no campo de ataque, com um time do 1 ao 11 muito enfraquecido em relação àquele time que começou o jogo. Eu havia chamado a atenção já ao longo do segundo tempo, quando ele começa a fazer as substituições, o Inter perde em qualidade. Eu sei, não tem elenco, mas então segura mais. Tenta segurar ao máximo esses jogadores que, mesmo cansado, eles vão dar mais resposta do que Richard, do que Romero, os caras que entraram em campo no segundo tempo. O Inter enfraquecido, gente, não conseguiu segurar um 2-0 aqui no estádio Beira-Rio, com a força de pouco mais de 20 mil torcedores. Acho que nem deu 20 mil, de 20 mil, mais ou menos 20 mil torcedores que vieram e cantaram até o fim. Eu não tenho mais forças nem para criticar ao fundo aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir, torcida protestando contra o presidente Alessandro Barcelos, contra o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol. Eu não tenho mais força para falar sobre eles e para comentar a sequência de incompetências, de equívocos que eles cometem e que acabam colocando o Inter numa situação muito complicada, com um técnico que não consegue ajudar, não consegue contribuir, um elenco que é muito fraco, muito fraco. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, vergonha, vergonha, time sem vergonha. O torcedor tem todo o direito, veio aqui e apoiou até o fim. E tem todo o direito de fazer esse protesto. O Alan Patrick não aguentava mais. Não aguentava mais. Primeiro, o jogador que estava segurando a defesa do Bahia era o Borré. Quando o Borré é chamado para sair de campo, ele faz assim e não entende. Era o jogador que estava dando o equilíbrio, que estava dando o escape. O Borré não estava ganhando, não estava driblando, não estava finalizando bem, não estava tendo um contra um, mas ele estava pelo menos conseguindo segurar um dos zagueiros do Bahia. O treinador do Internacional tirou ele, colocou o Alan Patrick no lugar e ainda depois ele tirou o Alan Patrick, que não tinha mais condições, para colocar o Romero. Olhem o segundo gol do Bahia. O Romero descansado, não acompanha, não divide. E aí tem a jogada do segundo gol, que é um cruzamento entre o Vitão e o Richard. Pegue aí na sua casa agora uma gilete. Ou faça o seguinte, um ovo frito. Jogue o ovo frito no chão. O Richard não conseguiu saltar a altura de um ovo frito para ganhar a disputa por cima. O zagueiro veio, cabeçou e o Thiago entrou livre na cara do Ivan para fazer o gol. Eu não quero aqui... vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que foi... Eu acho que foi injusto o resultado. Acho que foi injusto. O Inter criou muito mais no primeiro tempo. O Inter deveria ter saído com a vitória aqui. Deveria ter saído com a vitória aqui. Até porque, no primeiro tempo, tem um lance que, óbvio, depois o Inter construiu uma vantagem de 2-0 e não foi por isso que o Inter perdeu o jogo. Mas o Inter foi prejudicado pela arbitragem. O árbitro estava ao lado do lance quando ele viu o Mercado chegar no jogador do Bahia, desarmar o jogador, e aí tem toda a sequência da jogada com o Carboneiro entrando no meio da defesa do Bahia para fazer o gol. E aí o juiz é chamado pelo VAR, num lance que é interpretativo, ele olhou na câmera e anulou o gol do Internacional.
Mas aí entra também, eu estou falando sobre isso, porque entra também a incompetência da gestão, de quem não sabe gerir o clube, de quem não sabe e não conhece a história de desavenças que tem entre o Inter e a CBF. A CBF não é amiga do clube. A CBF não merece a camisa do Internacional. O presidente da CBF, que entrou ontem, não merece o manto colorado. Vai o presidente e o vice-presidente de futebol no Rio de Janeiro, enquanto o Grêmio está chutando a porta e o Grêmio nunca mais foi prejudicado por arbitragem, vai lá e entrega uma camisa para o presidente da CBF. Dá flores para quem quer te ferrar. O que aconteceu aqui? O árbitro anulando. Sem falar nas faltas invertidas. Eu vou estar chorando aqui, eu vou manter a minha coerência, tá, gente? Eu tô dizendo aqui, o Inter foi prejudicado, mas eu vou manter a minha coerência. A banca paga e a banca recebe. E hoje foi o dia do Inter pagar. Só que não adianta agora ir bater na porta da CBF. Não adianta, o Inter foi lá largar a camiseta, o manto sagrado colorado tá lá com o presidente. Ele tá nem aí. Além do mais, lavou as mãos na frente do presidente, do vice-presidente, sobre o título de 2005, que ninguém falou mais, daí nem tem que falar mesmo, mas lavou as mãos dizendo que não é com ele, é com o STJD. Existe uma nuvem muito carregada aqui sobre o Beira-Rio. E ela é carregada por conta de dirigentes incompetentes. Ela acompanha a incompetência. Presidente, vice-presidentes, conselho de gestão, departamento de futebol. Comissão técnica, elenco ruim. Mas principalmente a gestão. Gente, nada aqui é feito dá certo. Eu vou citar alguns exemplos, tá? O Inter contratou o Rocher, que é um grande goleiro. Foi contratado por essa gestão. O Rocher vira piruzeiro. O Inter contratou o Ener Valencia. O cara erra 2 gols aqui contra o Fluminense, afunda, não faz mais nada. O Inter contratou Borré, nome indiscutível, não consegue jogar aqui. Aqui não vai acontecer mais nada, gente. Aqui é sentar, se ajoelhar e rezar. E rezar para que o Santos perca, para que o Vitória perca e que a gente ache 2 vitórias. 2 vitórias. Tem 2 jogos em casa ainda contra Santos e Red Bull Bragantino. Tem Ceará, tem São Paulo, tem Vasco fora de casa. Nós temos que achar 2 vitórias. 2 vitóriazinhas para ir a 43 pontos e escapar do rebaixamento. Só que eu vou deixar um alerta aqui para vocês. Nós estamos sofrendo esse ano, pois a virada do ano vai ser de sofrimento também. Porque essa nuvem, ela não vai embora, porque essa gestão fica. Desculpa, hoje eu não tenho força, gente. Tenho força. O Inter faz mal à saúde, o Inter estraga o final de semana de todos. Quem ama o Inter sofre, e sofre demais.